7h51, estamos de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também lá no Face, no YouTube. Você comenta, compartilha, participa, segue a gente lá e, né, curte aí as nossas postagens hoje, por exemplo, esse streaming aqui do Folha no Ar ao vivo, que é o programa da rádio e também do jornal Folha da Manhã, do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, para levar informação até você. Voltamos ao vivo no oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Agora faz 26 graus em Campos, com a Luiz Abreu Barbosa na bancada. Estamos recebendo a Graziela Escocar, historiadora e diretora do Museu Histórico de Campos. Eu peço a você, meu caro Aloysio, para abrir esse segundo bloco aí, por gentileza. Estamos tendo muitas participações de telespectadores pelo streaming do Facebook. Ontem, eu não pude ler a maioria delas, porque a maioria, Cristiano de Var, que é até tema desse bloco, porque a maioria delas se deu após o final do primeiro bloco e no tema turismo, que a gente tinha outros temas para tratar no segundo e terceiro bloco. Então, para não ter que voltar no tema do primeiro bloco, eu acabei não fazendo a maioria das intervenções. Mas tem várias aqui hoje. A gente está falando aqui sobre... Falamos na abertura, o Nogueira falou, e o problema de chuva, que é o tema do primeiro bloco todo, mas o raio de ontem, o trovão e tal, realmente impressionante. O Carlos Augusto Souto de Lecar coloca aqui: trabalho com meteorologia. A mudança climática global é clara e inquestionável. E é preciso que o poder público, em todas as cidades, se adapte a essa nova realidade. Lógico, tem que lembrar todos os casos aí que a gente teve recentes, né? De tragédias causadas por chuva, né? A começar aí por uma próxima a nós aqui, Friburgo, né? Foi uma loucura aquilo, né? Campos tem a vantagem de não ter morros, a não ser ali no norte do município, Morro do Coco ali. Campos não tem morros, né? Isso não dá gravidade à água e minimiza bastante a possibilidade de risco, mas ainda assim precisa muita atenção, sobretudo para manter em pé o patrimônio histórico da cidade, né? Gisele Gonçalves, Cláudia Luiz, parabéns por abrir espaço para um assunto tão pertinente. Minha amiga Graziela Escocar Ribeiro é incansável nesta luta pela preservação do nosso patrimônio. O Museu Histórico é um espaço de história viva, educação patrimonial que não podemos perder. Aqui, o Maurício Batista protesta aqui contra essa disputa aí que eu falei que a dona Sebastiana tem entrado primeiro do que ele. Agradeço aos dois e todos os demais pela audiência. Ele colocou aqui: Aloysio, vamos colocar um drone. Estou ouvindo o programa pelo rádio. O Carlos Freitas, que eu citei aqui, né? Museólogo e é aí meio que pai de Graziela e Rafaela, né? Coloca aqui, pai que eu falo no sentido de formação, né? Formação teórica e empírica ali no arquivo. O setor cultural é sempre relegado a posições inferiores, mas convém lembrar, é essencial e dá boas notícias. Ao que eu complemento a observação do Carlos Freitas. Eu sempre costumo falar, cultura pode não dar muito voto, mas tira. Sobretudo se uma tragédia anunciada acontecer com patrimônio de Campos, né? Tem também aqui, a Gisele falou aqui, tal, papá. O Carlos Augusto tem outra pergunta aqui para a Gazela, vamos fazer no decorrer do bloco, porque estava pautado para o bloco anterior, mas a gente acabou não falando. E é também reflexo das chuvas. Antes de falar do Edivar, ainda para dar continuidade ao estrago que as chuvas têm feito patrimônio, no dia 22 de janeiro, depois dos estragos já terem sido registrados pela Folha no museu, caiu a fachada, né, do casarão da antiga Emute,
em Campos, né? Na Rua Marechal Deodoro, esquina do Saldanha Marinho. Era assim, um prédio, para todo mundo passava ali, aquele vitralzinho verde da janela, né? Era uma coisa marcante. Graziela, seja nesses prédios históricos, quer dizer, no caso do museu, no caso desse da Marechal Deodoro Saldanha Marinho, quando você acha que a ficha vai cair para o poder público? Bom, não quero, né, precisa cair mais coisa para cair a ficha? Pois é, eu acho que não precisava disso, né? Eu não quero que Campos se torne também um exemplo, como disse o Cláudio, né, citando outros locais como o Museu Nacional, né, que ficou como exemplo disso, né, e ficou muito marcante para a história do país, né, o que aconteceu com o Museu Histórico Nacional. Então, eu não quero que Campos seja uma cidade conhecida, né, dessa forma. Apesar da gente ter um museu, cabe eu lembrar aqui novamente, que está se deteriorando dia após dia, que é o Olavo Cardoso, né? Então, eu acho que Campos tem que pensar mais nessa questão do patrimônio, mas também observo que, quem sabe, pode ser uma solução aí o turismo, sim, né? Eu acho que a população, né, tem uma falta de conhecimento, sim, sobre a sua história. Não tem, sabe o que, Luiz, que eu vejo? Não tem um sentimento de pertencimento. E como é difícil gerar esse sentimento de pertencimento, sabe? Porque você só vai cuidar daquilo realmente quando você conhece, quando você ama, quando você tem um carinho, uma afeição por aquilo, né? Seja a sua memória afetiva. E isso a gente precisa cativar na população. Eu falo também desde os nossos governantes, mas eu falo principalmente da população, porque a população cobra remédio se faltar no posto, a população vai cobrar taxa de iluminação se ficar alta, né? Mas a questão do patrimônio histórico são poucos, sabe? Na nossa cidade que se movimenta e fazem alguma coisa, que lutam por isso. Eu vou falar que às vezes eu vejo que é sempre os mesmos, sabe? Eu percebo isso, eu não vejo assim uma forma espontânea da população cobrando isso. A Gisele está aí, é uma professora muito atuante, tá? E é uma historiadora também, e ela cuida muito do que me preocupa bastante, que é a cultura popular, né? A Gisele tem um trabalho incrível com os cavaleiros da cavalhada, e conversando com a Gisele, até o Carlos Augusto também que está aí, a gente sabe dessa preocupação. Cultura popular é uma outra questão bem complexa também, porque o prédio histórico, a gente olha dia após dia como o Olavo Cardoso se deteriorando, mas é cultura popular. A cavalhada, a folia de reis da nossa cidade, né? A folia de reis está extinta praticamente, né? Tinha um grupo em Guarulhos, no Parque São José, mas não vejo mais atuando. A cavalhada, se a gente não tem esse contato com quem elabora, né? Com quem elabora, os manifestantes que fazem, né, acontecer, como que a gente vai saber o estado, a condição, né? Uma hora a gente vai perder. O que resta, que é a cavalhada, que atrai um turismo histórico impressionante, né? Ali para a Baixada, para Santa Amaro. Uma hora a gente está perdendo aí a folia de reis, conforme eu estou falando aqui, né? Até como forma de denúncia mesmo, né? Eu acho que não vi mais a folia de reis do Parque São José, ou seja, podemos dizer que a gente perdeu mais um patrimônio da nossa cidade. Isso na cultura popular. E no patrimônio material, que é tangível, que a gente pode tocar, são os prédios que a gente está vendo indo à ruína, né? Então, a gente tem que cuidar para que para Campos não seja conhecido como uma cidade que deixa seu patrimônio se perder, sabe? Isso me preocupa bastante, em criar ações, principalmente para criar esse sentimento de pertencimento. Por isso que eu estou sempre pensando em atrair o público no museu, de alguma forma, pode ser por um outro tema, mas atrair ele para falar sobre a história da cidade, conscientizar acerca da nossa história. Tem aqui outras manifestações no streaming. A Gisele aqui agradece a você, Gisele, a citação, Gisele Gonçalves, né? Você falou que é historiadora também, né?
se dedica a essa parte do estudo da cultura popular. Ela coloca aqui: obrigado pelo carinho e reconhecimento, querida amiga Graziela Escocar Ribeiro. E em relação ao que a gente falou aqui, infelizmente, porque Campos, falando isso rindo, a rir para não chorar, né? O tombamento histórico tem rimado com tombamento de fato, né? E isso é muito grave, né? O Luiz Carlos Duarte Pessan, em relação ao prédio da Marechal Deodoro, coloca aqui: bom dia, aquela fachada da casa da Marechal Deodoro que é o puro descaso da prefeitura. Há anos aquilo vem sendo deteriorado abertamente. Enfim, fica aí o alerta. Agora, vamos voltar aqui à pauta pré-estabelecida. O Edivar Júnior teve aqui no programa, falou de vários... Edivar inclusive naquele episódio das chuvas lá de janeiro, no prédio do museu, ele fez um vídeo e postou nas redes sociais, né? Onde ele tem muitos seguidores pela atuação dele em rede social. A parte empresário, agora integra o governo como subsecretário de turismo. Ele é um entusiasta da questão do patrimônio histórico e cultural da cidade. E ele ontem aqui falou de vários planos com o Nogueira e comigo que ele pretende estabelecer e soluções para o turismo e para a questão do patrimônio. Entre elas, atrelar o turismo histórico, que você está falando que você cria eventos que são, assim, eles não são, às vezes, tipo assim, um Halloween, o bailinho. Eles usam outros temas para atrair o campista, o público, para a preservação cultural, né? A verdade, o trabalho de Edivar, nesse último, estamos hoje, são 10 meses, né? São 10 meses e 23 dias para o final do ano. Ou seja, para o final do governo. Qualquer que seja o outro eleito, ou reeleito, como indicam as pesquisas, a gente vai falar no próximo bloco, o tempo de Edivar é muito curto. Né? Pelo menos nesse ano de 2024. O que você acha? Eu falo isso porque, assim, o turismo histórico de campo, na verdade, ele não existe. Ele inexiste. Então, a missão do Edivar é meio que trocar a roda com o carro andando, que sempre é muito difícil. Mas como você, como historiadora e experiência que você tem à frente do museu, como é que você acha que o turismo histórico poderia servir para tentar garantir a preservação do patrimônio histórico da cidade, Graziela? Então, Luiz, eu vejo da seguinte forma: a gente está cansado de falar que Campos tem potencial. Campos tem potencial turístico, sim. Só que, na verdade, eu não vejo realmente nenhuma ação concreta para isso, né? Eu não vejo. Então, eu acredito que eu sei que o Edivar tem pouco tempo, mas mesmo fora do governo, ele tem atuado, colaborado, como eu disse, ele colaborou com o museu fazendo uma campanha para arrecadação de tintas, né? Mesmo fora do governo, ele tem atuou bastante, contribuiu bastante, sabe? Eu vejo da seguinte forma: eu acho que a gente precisa de uma política completa sobre turismo na cidade, e principalmente com a questão de patrimônio. Eu acho que tem que aliar, sabe, o que é patrimônio. Eu vou te falar, eu fiz o relatório do ano passado do museu, acredite, o museu teve 25 mil visitantes. Isso, aqueles visitantes que assinam o livro de presença, porque o museu ainda está naquela forma antiga de assinar o livrinho de presença, não está informatizado ainda, né? 25 mil visitantes. A boa parte dos visitantes dessa temporada de verão e de férias no meio do ano são de outras cidades, tá? E a gente tem visitantes também do mundo inteiro, tá? A gente tem visitantes da Alemanha, Hong Kong, Austrália, tá? É impressionante
impressionante seja quando a gente olha o livro de presença e também no dia a dia do museu, sabe, que a gente tem que acabar aprendendo um pouco, ser um pouco bilíngue, inclusive para atender o público. Existe. Turistas na cidade existem. E eu falo não só do campista, que está uma máxima aí, que eu já ouvi falar, que o campista não conhece a cidade, né? Não conhece os pontos fortes da sua cidade, as atrações turísticas não conhece, mas também pessoas de outras cidades que visitam o nosso museu. Está lá o livro de presença como testemunho, como documento vivo disso, tá? Mostrando quantas pessoas de fora frequentam o museu, além dos campistas. Então, não é só as escolas, né? Nessa temporada agora de verão, a gente tem atendido muitos turistas. Cabe ter uma política para isso, porque hoje, vou te falar de uma forma até bem triste mesmo, bem chateada. Quando esse turista de fora chega na cidade, pergunta lá na recepção do museu, vocês podem me indicar um outro local para visitar? E aí? Qual outro local para visitar na cidade? Né? A gente indica o SESC, que tem um casarão, né? O casarão de artes do SESC. A gente tem um SESC, tem um arquivo público, sim, também. Mas qual outro lugar para visitar, né, que o turista tem na nossa cidade? A gente está cheio de patrimônios históricos aí. Cabe restaurar e ocupá-los, né? Porque também só restaurar por restaurar, se a gente não der uso a esses patrimônios históricos, não adianta de nada restaurar. Tá um exemplo do Solar da Baronesa, foi restaurado lá na década de 90, não houve uma ocupação, o que aconteceu? Está lá, abandonado. Então, a gente precisa também ocupar esses espaços, não apenas restaurar. Então, infelizmente, hoje, né, eu fico até numa situação aqui, a Graça está falando do museu, local que ela trabalha, mas hoje, um dos equipamentos culturais que mais recebe o público visitante, que mais está preparado, é o museu. É um museu, entrada gratuita, você pode conhecer, tem o térreo e o segundo piso para você conhecer, é um local que eu digo que é o espelho da cidade, você entra ali e você conhece a cidade, né? A partir dos testemunhos que a gente tem do acervo, da contextualização que a gente faz, do trabalho de monitoria que hoje é mediação, né, entre os estagiários e o público visitante. Então, eu acho assim que esse equipamento, não é porque eu trabalho nele e sou coordenadora, não, tá? Mas eu acho que esse equipamento deveria ser um pouco mais valorizado nesse sentido, tá? Que é a porta de entrada da cidade. A gente está na Praça São Salvador e eu te digo mais, hein? Acontece de tudo naquela praça e muita coisa a gente acaba presenciando no museu e passando também ali no museu. Tem os passarinhos verdes lá também? Que essa criação de passarinho verde aí, eu acho que é tudo de amigo de Aloysio. Que, na verdade, tem importância para poder revelar as informações. Eu vou tomar a liberdade aqui, Graziela, de sugerir a você, talvez, por essa precariedade toda aí, quando alguém te perguntar assim sobre essa questão de visitar, faz igual eu faço. Um parente ou um amigo meu que passa por aqui, eu levo ali no quadrilátero histórico de Campos. Eu sou apaixonado ali naquele, sabe, daquele quadro. Porque você não vai conseguir, às vezes, entrar nos prédios, mas tem ali o antigo Fórum Nilo Peçanha, tem a Vila Maria, tem o Coreto aqui, que também está interditado, não sei se foi liberado. Outro dia estava interditado pela Defesa Civil. É um negócio absurdo, né? A gente fica assim muito assustado com essa coisa. Mas sobre me desculpa a minha indelicadeza, estou indicando aqui você que conhece tudo, eu sou só um mero espectador aqui nesse contexto. Então o prédio do Liceu também ali, né? Aquilo ali é muito bonito. Mas sobre a visita do Edivar ontem aqui no programa e o cargo que ele assume agora, me parece assim, independente de questão política, que está lá no ponto final, para quem quer saber de tudo, mas na questão técnica, me parece um aceno do prefeito Vladimir para o setor. Como é que você vê tecnicamente essa chegada do Edivar? Por exemplo, nesse caso aí do museu, que na minha opinião, emergencial. Você chegar e ligar, Edivar, você já conhece tudo, agora você está na prefeitura, o que você vai fazer? Tipo assim, como é que é essa chegada dele tecnicamente? Vejo que o Edivar ele tem boas relações, né?
ele é uma pessoa que se comunica bastante, está nas redes sociais também. Ele já era um amigo do Museu Histórico de Campos, né, conforme eu falei, antes de pertencer ao governo, há anos, não é de agora também, né? O Edivar está lá pelo museu também, frequentando, sendo atuante desde 2012, né? Então eu vejo com bons olhos. Eu acredito que o Edivar vai fazer um ótimo trabalho, mesmo tendo pouco tempo, como a Luísa lembrou, né? Mas eu acredito que o Edivar, ele tem muitos planos que, quem sabe, ele vai colocar em prática, né? Lembrando, Cláudio, que quando você fala do quadrilátero, realmente é um local muito legal para levar o turista, mas infelizmente você leva o turista e você encontra os prédios fechados. Então tá aí o Edivar criar uma política, né, de fortalecimento do turismo, quem sabe em abrir esses espaços, né, históricos nos finais de semana, quando a gente tem turista na nossa cidade, sim, né? A Vila Maria, abrir a Vila Maria no final de semana, o Liceu ele é lindo, as pessoas precisam conhecer. Não basta apenas a gente fotografar o Liceu, olha o salão do Liceu, onde o imperador esteve. Não, a gente precisa com que as pessoas frequentem aquele local, entrem. A Câmara Municipal, né? A arquitetura da Câmara Municipal precisa também abrir ao público, ter uma história belíssima, aproveitar o que existe daquele corredor histórico também, e dentro da Câmara, para contar um pouco da história, né, do Palácio Nilo Peçanha. A gente tem muitas histórias. Eu sinto falta também, sabe do quê? Guia turístico na cidade. Eu conheço o Everaldo, lá da Secretaria de Turismo mesmo. Mas eu vejo, assim, sinto falta de ter mais esses guias turísticos pela nossa cidade, circulando, levando ao quadrilátero, levando ao centro histórico. É que a gente acaba fazendo isso com os nossos amigos, né, Cláudio? Mas eu acho que também poderia ter visitas, assim, espontaneamente, pela nossa cidade, né? Só para lembrar que não tem essa questão do guia, é muito importante, mas ela acaba gerando demanda. O guia estando ali, como ele vive também de gorjeta e do que cobra, hoje em Campos com Porto, né, qual é a importância econômica de Campos? Não é raro ser um restaurante e ouvir uma outra língua, né? E gente que você conhece e reconhece o acento da sua língua em outras, né? Você pode nem conhecer outra língua. Mas você sabe se é um brasileiro falando. Né? Porque você reconhece o sotaque do português brasileiro em outras línguas. E não é esse o caso. Esse dia eu fui comer um sushi, eu ouvi na mesma noite alemão e inglês, em Campos. O que eu quero dizer? Essas pessoas, passando ali pelo quadrado, como vocês falaram, o Edivar falou ontem aqui com razão, eu já fui a Trancoso 5 vezes de carro. Né? Mas também, sempre desde criança, adorei passear pelo nosso quadrado. Você vai a Trancoso por causa do quadrado Trancoso, que é aquela coisa do português, né? É o núcleo onde se instala a urbis portuguesa, né? A catedral, a matriz, e um retângulo do casario que se forma ali em torno. É tipo aquela cidade do Velho Oeste, que tem um salão, né? Uma rua, um casa lá, casa do outro. É a planta básica. Se você vai à Bahia, o que deve ter de campista, que já foi muito ao quadrado Trancoso, mas nunca se preocupou em ir ao quadrado, seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado, para usar aí o dito popular. Mas essas pessoas, e sobretudo esses estrangeiros que estão aqui na cidade, ou por, sei lá, intercâmbio, às vezes intercâmbio estudantil, mas na maioria das vezes acho que é mesmo negócio, o cara está ali passeando, um guia desse, ele oferece a demanda. Vem cá, isso daqui é o prédio do Visconde de Araruama, daqui é a Catedral Diocesana, entendeu? Esse daqui é a Lira de Apolo. Aí, pô, como é que tá o seu dia? Você está a fim de fazer uma caminhada? Quer se alongar? Vamos caminhar ali pelo Alberto Torres, né? Até o Fórum de Peçanha, né? O atual Câmara Municipal. Estando no fórum, vamos aqui na Praça do Liceu. Vamos à Vila Maria. Vamos ao Liceu. Cara, a formação de guia é essencial. Essencial.
Eles criam a demanda, eles criam o hábito. Você não acha não, Graziela? Acho, e se permite, Aloysio, também não só dá para fazer caminhadas, mas também com transporte para a Baixada, para conhecer o arquivo público, a Igreja de Santa Amaro. A gente tem riquezas espalhadas pela nossa cidade, né? O Solar dos Aris, mesmo estando naquela situação, acho que cabe também conhecer, tem muita história. Solar da Baronesa, conforme eu falei, um roteiro turístico. Acho que falta na nossa cidade criar esse roteiro turístico, sabe? Alinhar isso e deixar também os espaços mais preparados, como a Vila Maria, que passou por uma restauração, está aberta no final de semana, né? Para receber esse turista. Eu acho que a política de patrimônio precisa cativar, dessa forma como a Luísa falou, né? Ter guias, né, turísticos na cidade, realmente para chamar a atenção, mostrar que a gente tem história, que a gente tem patrimônio, e de repente a gente acaba vendo o turismo histórico como um viés econômico muito importante para a nossa cidade. Ontem mesmo, lá no baile de carnaval do museu, a gente convidou algumas pessoas para ocupar o espaço, né, ali do pátio interno, cervejaria, né? Nossa, vou até falar que a cervejaria Barril Cheio falou comigo, Grazi, me chama sempre. Olha quantas pessoas passaram aqui. Eu vendi muito, vendi bem, né? Quero ser chamada aqui para participar de outras ações, né? Então, eu acho que é isso, né? Atrair também o empresário a esses espaços culturais também, né? A gente cria ali uma linha econômica também, fortalecer a economia do município. São 8h17. Você quer fazer uma última pergunta, Nogueira, para fechar o bloco? Pode, acho que tem uma participação aqui já que você está aqui ligado aqui no Face, ao Luiz Carlos, eu queria sugerir, ele já sugeriu aqui, que eu sou fã também, não sei se vocês viram por último agora aí, a Igreja do Carmo ali na 13 de maio, que nesse circuito aí também é bem legal, bem pertinho do museu aqui, não estende tanto a caminhada, né, se quiser não caminhar, enfim, quer dizer, quem teve aqui, Aloysio, com a gente no ano passado, e aí eu não vou lembrar a data e nem o nome, agora me perdoe, até tinha um apelido fácil, foi o secretário de Cultura de Miracema. Miracema tá uma graça, tá linda Miracema, no que diz respeito aí à preservação do patrimônio histórico, né? Tá muito bonito. A gente falou de péssimos exemplos, vamos falar de um bom exemplo também que a gente pode se espelhar e seguir aí adiante. Bom, eu vou só fechar o bloco, por favor. Que é realmente a gente falou de vários pontos aqui, e fatalmente, toda vez que você vai listar alguma coisa, você vai listar seus colaboradores de trabalho, você vai listar seus amigos, você vai listar, sei lá, os melhores jogadores de futebol que você já viu, os melhores filmes, você sempre vai faltar um, né? É inevitável isso. A gente começou a listar patrimônios desde o bloco passado, e eu não sei, acho que a Graziela falou alguma coisa sobre o mercado. Agora não lembro se foi a Graziela hoje, se foi o Edivar ontem. Edivar certamente ontem. Mas o Edmundo pergunta aqui, Edmundo Siqueira, que é outro desses, que levanta a bandeira da cultura. A gente tem gente aqui que faz isso, né? A Graziela, a Rafaela, o Carlos Freitas, que as formou e acompanha hoje a distância de Búzios. O Edmundo certamente é um desses, a Silva Paz, o Aristide Sofiati, né? Parecendo gente aqui que eu não conhecia, que eu estou conhecendo aqui agora, inclusive por meio desse programa, como ela citou aqui, a professora Gisele Gonçalves, o Luiz Carlos Duarte Peçanha, que pediu para incluir aí a igreja. Mas o Edmundo pergunta aqui a você. E a todos que estão aqui, o Carlos Augusto, o Rossini Reis, que comenta, a gente só defende e ama o que conhece. Muito importante ter essa entre parênteses, formação para o despertar da identidade do campista. Luiz Carlos Duarte já falei, Alba Valéria, Graziela Escocar, sempre preocupado com o bem-estar dos patrimônios culturais da nossa cidade. Parabéns pelo trabalho e sua luta diária com a preservação. Espero que as questões de sua importância sejam resolvidas com urgência. Esperamos todos nós.
Mas eu Edmundo pergunta aqui, para terminar o bloco, e partir para a política, né, para a eleição. Bom dia. O que Grazi acha da proposta da ida da Feira do Mercado para a Praça da República? Se puder também falar sobre o tombamento da praça pelo Copan. Então, acho válido, sim. Acho válido, mas eu penso que não é todo o mercado, né? Eu penso naquela estrutura metálica, né? É a feira, né? A feira de peixe, aquela estrutura metálica e ir para lá. Que aquela estrutura metálica, se eu não me engano, o Edmundo também é um conhecedor disso, acho que foi no governo 78. Raul Linhares. 78. Isso, governo Raul Linhares, né? Foi feita aquela obra que atrapalhou demais, né, a visão do prédio histórico do mercado, né? A gente tem um mercado que é um prédio histórico lindíssimo. Em outras cidades, os mercados municipais, né, são locais turísticos, né? Hoje, o nosso mercado ele é marginalizado. Vamos falar a verdade aqui. Algumas pessoas, eu não quero ir para o mercado, as pessoas comentam assim, não querem ir lá. E a gente tem uma coisa preciosa, né? O caldo de cana com pastel. Eu frequento o mercado, eu passo por ali, adoro fazer compras no mercado, né? Por trabalhar no centro, eu adoro comprar ali no mercado. Mas muitas pessoas, quando a gente convida para ir para o mercado, não querem ir. Tem essa visão marginalizada do mercado, infelizmente. Então, como quebrar isso? Eu acho que o mercado precisa. Houve ali, eu vi que houve uma limpeza ali, né, mais ou menos, mas a gente precisa melhorar a situação do mercado, sim, para aquele prédio histórico ser valorizado, né? Eu acho interessante a ocupação dessa praça atrás da rodoviária, que era a Praça do Imperador, tá? Se eu não me engano, é de 1848, Praça do Imperador. Depois se chama Praça da República. E eu acho interessante dar uso àquele espaço ali, que também está um espaço ocioso, né? E que concentra, né, outras situações ali no dia a dia. Então, eu acho interessante ocupar, sim, tirar aquela estrutura metálica. Eu sei que tem uma questão aí social também, porque alguns ocupantes dessa antiga estrutura não vão querer sair assim, né, de uma hora para outra, né? E a gente também tem que ver a questão econômica, né? Se vai dar viabilidade na Formosa ou não, né? Eu ouvi também comentários sobre isso, né? Então, eu acho interessante, sim, dar uso para esse espaço. O tombamento do Copan, eu não sei falar muito, acho que foi há pouco tempo, né, esse tombamento dessa praça, né, surgiu há pouco tempo, acho que o Edmundo pode falar mais disso, não sei se foi agora ou se essa praça já era tombada, só sei que ela tem muita história, tá? Ela era a Praça do Imperador, depois ela se torna Praça da República, ali atrás da rodoviária. A gente, lá no museu, a gente tem fotos, né, como era essa praça antigamente. Ela era bem mais movimentada, tem ali também uma tradição da feirinha da roça, que eu acho que pode ser aliado, né, a essa mudança da praça. Acho que é uma ocupação digna, sim. Lembrando que eu estou falando somente de retirar a estrutura metálica, que aí a gente, tirando a estrutura metálica, a gente vai ter, né, uma visão, né, muito boa do prédio histórico, que é o mercado municipal, que merece. É um ponto turístico, um ponto forte, um cartão postal da nossa cidade. Só lembrando, antes de terminar o bloco, se me permite, Nogueira, Graziela? Me permitem? Sim, o governo Raul Linhares, e Raul Linhares era arquiteto. Eu lembro bem porque eu vi, tem memória daquela estrutura sendo montada, e foi junto com o nascimento do jornal. E só para lembrar, que é uma espécie de resumo infeliz de Campos e do Brasil, infelizmente, sobretudo do poder público, aquilo ali foi montado para ser provisório. Isso tem quase minha idade, e continua lá. E vão combinar, né? A Torre Eiffel ser provisória e ficar, beleza. Tem um motivo estético, né? Agora, a cobertura metálica... Uhum. Enfim. Não, bem lembrado, boa lembrança. Esse provisório para sempre é um negócio complicado que a gente convive com isso.
né? Isso mesmo. Bom, são 8 horas e 25 minutos, meu caro Aloysio e minha querida Graziella. Então, rapidamente a gente faz essa pausa aqui, mas continua essa conversa. E aí, né, virando um pouco a chave para o lado político, mas sempre falando, é claro, dessas conexões aí com a nossa cultura, com o nosso patrimônio histórico, arquitetônico, cultural, essa coisa toda, essa riqueza que nós temos aí sendo talvez não explorada, desperdiçada a potencialidade que tem. A Luiz lembrou bem, a questão do porto hoje é uma realidade e que as pessoas precisam passar a entender e usufruir e aproveitar mais. Não vai esperar mais o quê? O porto já aconteceu, é a realidade hoje. Infelizmente, a gente acaba, né, esperando cair do céu. São 8 horas e 26 minutos. Rápido intervalo, a gente volta a seguir com a Graziella Escocar aqui no na Folha FM, no Folha no Ar, um oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de cana de Campos e de toda a região. Credibilidade. Mais de 2.000 empresas